Shalom, shalom, graça e paz, povo lindo, amado e ungido do avivamento. Sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma live a qual o Senhor nos concedeu e vamos estar falando hoje de paternidade. Paternidade. Você que é pai, seja abençoado por essa palavra. Eu creio que Deus vai falar profundamente aos nossos corações hoje, hein? Sejam todos bem-vindos. Você que está no YouTube e vai assistir amanhã, depois, fica ligado porque tem algo de Deus para nossas vidas hoje. Você que é pai, sei que tem muita mãe também aí que vai estar participando, né? Mas o reino de Deus é assim. Vamos lá, hein? Manda aviãozinho, manda geral, que vai ter uma palavra hoje de paternidade para o seu coração. Aleluia! Amor, você não sabe quantas vezes o inimigo quis se destruir, mas tu és meu e o que é meu ele não toca. Teu amor por mim é tão maravilhoso. Vou mandar aviãozinho para geral aqui também. O amor que nunca desistiu de mim. Ele arrancou a minha vida das mãos do inimigo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Seu amor por mim é tão maravilhoso. Amor tão grande, o amor que nunca desistiu de mim. Ele arrancou a minha vida das mãos do inimigo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eita maravilha, hein? Muita gente chegando na live. Estou mandando aviãozinho aqui pra geral, porque hoje é dia especial. Uma palavra de paternidade para o nosso coração, amém? Eu não sei você, mas eu estou muito, muito e extremamente feliz e alegre com esse dia. E apesar de tudo, né? Sou pai novo, então tô doidinho para receber essa palavra aqui. Não sei você, viu? Já mandei pra muita gente aqui, muita gente a mandar, meu Deus. Amor tão grande, o amor que nunca desistiu de mim. Ele arrancou a minha vida das mãos do inimigo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu limpar um pouquinho aqui a câmera. Amor por mim é tão maravilhoso. Amor tão grande, o amor que nunca desistiu de mim. Ele arrancou a minha vida das mãos do inimigo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh, glória. Eu acho que eu posso estar aqui no Instagram da igreja, né? Tão grande, arrancou a minha vida das mãos do inimigo. Oh glória. Graça e paz! Shalom, graça e paz. Aleluia! Deixa eu botar meu fone para não dar eco aqui, que eu sei que esse celular meu gosta de um eco, né? Que maravilha. Aleluia! Amém. Tudo na bênção? Tudo na paz, graças a Deus. E agora eu sei que tem uma palavra de paternidade para os nossos corações. Eu tô aqui, eu não sei o pessoal de casa, mas eu tô aqui ansioso. O coração tá a mil por essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante, que é a questão da paternidade, a questão dos pais. E às vezes a gente só se lembra da figura paterna, muitas vezes quando chega assim na véspera do Dia dos Pais. Mas eu quero falar aqui de um Deus que é pai. Eu quero falar de um pai maior que consegue ser pai de todos. E para isso eu preciso que você pegue aí a sua Bíblia. Aleluia.
Eu quero que você leia para mim aí, Fabrício, Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio 31. capítulo 31. Hum. Hum, 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 hum. 3:1. Pronto, Deuteronômio 31, apenas um versículo, que é o versículo de número 8. 3:1:8. Pronto? Pode Será que a ler. galera pode fixar aqui? Escreve aí. Vamos lá. Pede para alguém escrever aí. Vê aí quem tá Digita aqui para eu fixar. Escreve alguém aí, Deuteronômio, bota aí Deuteronômio. D maiúsculo, T minúsculo, DT. Ah, botou aí, Deuteronômio 31:8. Elon botou aí, ó. Chegou aqui alguém aqui. Eloneide já escreveu aí, pronto. Tati botou também, pronto. Tati botou também aqui, foi. 31:8. 31:8. Vamos lá. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Aleluia. Que maravilha. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Aleluia. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Desamparará. Ei, Jesus. Que maravilha. Quem é que pode fazer algo parecido com o que está escrito, se não for alguém que entenda o papel de ser pai? O pai, e você está tendo essa experiência agora recentemente, o pai é aquele que ele entende que ele não pode desamparar o filho. O pai, ele entende o papel dele como aquele que gerou. E a criança, né, o filho, quando nasce, ele é totalmente dependente, né, do pai, da mãe, dos pais. Totalmente dependente. Uma criança, quando nasce, ela depende para se alimentar dos pais, ela depende para tomar um banho, depende para se vestir, depende totalmente da figura do pai, da mãe, da figura paterna ou materna. E Deus está dizendo em Deuteronômio que ele é aquele que não nos deixa e é aquele que Aleluia. nunca vai nos desamparar. Desamparar. Deus é um pai que está sempre presente, Fabrício. Nós, humanos, temos essa dádiva de Deus de podermos também ser pai. Mas nós, muitas vezes, falhamos. Né? Nós, muitas vezes, perdemos grandes oportunidades de ser pai. Né? Tem algo muito importante que o apóstolo René fala da figura paterna, que é construir memórias. Construir memórias. Se nós entendermos isso como pai, nós vamos nos esforçar tanto enquanto ainda temos os nossos filhos, né, ainda numa idade que convive conosco, porque depois, né, que casa, que constrói a própria família, já não se tem mais aquela convivência, né, do dia a dia. Você, por exemplo, você morou muitos anos com sua mãe, né? Depois que você casou e construiu a sua família, você já não tem a mesma convivência, né, que você tinha antes ali com a sua mãe. Só que Deus tem essa particularidade que está lá em Deuteronômio, né? Que ele não nos deixa e nunca nos desampara. Aleluia. Deus é um pai que não falha. Deus é um pai que não nos deixa sozinhos. Deus é um pai que nunca nos abandona. E
os pais biológicos, os pais carnais, eles têm essa probabilidade, né, de um dia abandonar os filhos, né? Quantas pessoas crescem sem a figura paterna do lado? Quantas pessoas, quantos adolescentes crescem e crescem revoltados, né? Crescem indignados porque não tiveram um acompanhamento do pai, crescem com ódio, com raiva da figura paterna por causa das suas experiências que estiveram. E quantos nem tiveram a oportunidade de conhecer os pais, né? Eu conheço milhares de pessoas que não tiveram oportunidade. Alguns nem sabem quem é o pai. Pessoas que até o dia de hoje não sabem, né, quem é o seu pai, quem foi o teu pai, não teve a oportunidade de conviver com o pai. Nós temos, diante dessa palavra aqui, um Deus que se coloca num papel totalmente oposto à probabilidade humana. Um Deus que não desampara, um Deus que está sempre presente. Meu filho nem faz ideia. Agora a pergunta nessa noite é: e você que está aí agora assistindo, você sabe verdadeiramente quem é o seu pai? Aleluia. Tem uma história de uma criança que ela cresceu traumatizada, porque ela não tinha pai. E ela, como toda criança, foi para a escola e um dia alguém descobriu que ele não tinha pai. E ali essa criança, ela cresceu debaixo da chacota, né, dos colegas. Tudo criança não tem juízo, criança não tem o sentimento de que está fazendo o que nós chamamos hoje de bullying, né? Então, criança é criança. Então, tudo é motivo de gozação, tudo é motivo, mas são brincadeiras, são gozações que podem traumatizar, né? E aí tem uma história, se puder baixar um pouquinho só a música aí, tem uma história de que existia um restaurante muito bom numa cidade, em que aí um casal foi para esse restaurante para poder almoçar nesse restaurante. E de repente tinha um senhor já com uma certa idade que ficava rodando de mesa em mesa, cumprimentando todas as pessoas naquele restaurante. E aquele senhor, ele ia se apresentava na mesa. E esse casal que estava sentado na mesa era um casal de pastores. E aquele senhor se aproximou na mesa e disse: meu nome é fulano, João. Eu sou o dono desse restaurante aqui. Eu faço questão de me apresentar em todas as mesas, né, e saber como é que vocês vieram aqui. Era um restaurante muito bem frequentado. E as pessoas se apresentavam, falavam né, da sua história, como é que chegou até ali. E então esse casal se apresentou para o dono do restaurante. E o dono do restaurante perguntou o que ele fazia. E ele disse: eu sou pregador da palavra, eu sou pastor. O dono do restaurante disse: então posso sentar na sua mesa que eu tenho uma história para te contar. Então aquele senhor, ele sentou naquela mesa para contar a história para aquele casal de pastores. De início, o pastor ficou meio apreensivo, né? Porque ele ficou imaginando que poderia ser alguma experiência negativa daquele senhor com algum pastor, né? Alguma história que poderia se tornar até uma crítica, né, para os pastores. Então ele começou a contar. E ele disse que 50 anos atrás, o dono do restaurante, disse que ele morava numa cidade pequena e naquela época seria um escândalo quando uma criança não tinha pai. E ele não sabia quem era o pai dele, a mãe nunca contou quem era o pai dele.
E aí ele contou a história da escola, que houve uma grande gozação, uma chacota, uma brincadeira com ele através das outras crianças, né? E começavam a chamar ele de bastardo. E ele absorveu, né, essa brincadeira de mau gosto das outras crianças. E ele começou a colocar na cabeça dele que ele era realmente uma criança bastarda. Ele Fixou. colocou na mente dele que ele era aquilo que as outras crianças diziam que ele era. E todos os dias na escola, depois que as crianças descobriram que ele não tinha um pai, quando ele passava, as crianças apontavam, lá vai o bastardo, né? Lá vai aquela... Cadê seu pai? Né? Então, tudo era motivo de gozação. E ele começou a contar para aquele casal de pastores, aquele senhor dono do restaurante, que com o tempo ele começou realmente a acreditar que ele era verdadeiramente aquilo que as outras crianças diziam que ele era. Ele começou a se convencer que ele realmente não prestava, porque ele não tinha um pai. Ele se convenceu que ele não valia nada, porque quem valia eram as crianças que tinham pai. E como ele não tinha pai, ele era uma criança que não tinha valor. E ele continuou contando a história. Aí ele falou para o pastor, disse assim, agora eu vou lhe contar a parte que me remete quando o senhor me disse que era pastor. Eu vou lhe contar como é que a minha vida começou a ser transformada. E ele disse assim, que um dia ele recebeu um convite para assistir um culto na igreja. Ele já era adolescente e ele foi para aquele culto. Mas ele é um adolescente ainda cheio de feridas, um adolescente cheio de traumas, em função dessa infância que ele teve naquela escola. E no meio do culto, né, um pastor daquela igreja, 50 anos atrás, né, o pastor, no meio do culto, chamou aquele adolescente, chamou ele lá na frente, né? E aí ele disse assim, meu filho, pastor 50 anos atrás, chegou para o adolescente e disse assim, como é seu nome? Aí ele disse, meu nome é João. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. Aí o pastor fez assim, quem é o seu pai? E apontou para a igreja. Ele disse que aquilo ali foi como um balde de água gelada jogada nele, porque ele sabia que o pastor não tinha maldade, mas era uma pergunta que remeteu ele a todo o passado dele, porque verdadeiramente ele não sabia quem era o pai dele. Mas o pastor, à medida que perguntou, o pastor já foi respondendo por ele mesmo. Antes que ele pudesse gaguejar, antes que ele pudesse até abrir a boca, o pastor olhou para ele e disse assim, quem é o seu pai? Eu posso ver nos teus olhos quem é o seu pai. E aí aquele adolescente arregalou o olho, né? Ele disse, pronto, que o pastor agora vai revelar quem é. Né? Eu passei minha vida toda sem saber quem é meu pai. Aí o pastor, olhando nos olhos daquele adolescente, disse assim, meu filho, eu posso ver nos seus olhos quem é seu pai. Seu pai é o próprio Deus. Aleluia. Deus é o seu pai, o Deus criador do céu e da terra, o Deus criador do universo. E eu tenho uma notícia para te dar. E eu quero que você guarde, e eu quero toda essa igreja como testemunha. O seu pai tem uma grande herança para te entregar. O seu pai vai fazer você avançar, vai fazer você crescer. O seu pai vai entregar a você tudo aquilo que ele guardou e prometeu para aqueles aos quais Aleluia. chama de filho. Aleluia. Aí o pastor encerrou dizendo assim, vá em paz, meu filho, porque o seu pai vai lhe abençoar
muito. Você Amém. é herdeiro de um pai que é poderoso. Toma posse da sua herança e vá em frente. Aleluia. E aí aquele senhor já de idade, contando essa história de 50 anos atrás, olhou para o casal de pastor e disse para eles assim: aquele dia minha vida mudou. Naquele dia eu tomei posse daquela palavra. Eu passei 16 anos da minha infância, da minha adolescência, acreditando que realmente eu não prestava. Acreditando que eu não serviria para nada, porque simplesmente eu não tinha pai. Eu passei a minha vida até os 16 anos entendendo que eu não poderia ser nada, simplesmente porque eu não tinha pai, eu era diferente das outras crianças. Mas naquele dia, aos 16 anos, aquele pastor olhou nos meus olhos e disse que via nos meus olhos quem era o meu pai. E disse: vai em frente, que você vai avançar, vai em frente, porque o teu pai tem uma herança para te entregar. E hoje eu sou dono desse restaurante, o melhor restaurante da cidade, que é frequentado por todas as pessoas, inclusive por vocês agora, que estão vindo aqui só para conhecer o restaurante que o meu pai me entregou. E eu quero te dizer hoje que eu sou herdeiro desse grande pai. Por que eu estou contando essa história aqui hoje, na abertura dessa live? Porque talvez tem muita gente que está assistindo essa live hoje que precisa ouvir essa palavra. Tem muita gente que está assistindo essa live hoje que passou uma infância, uma adolescência, ouvindo o que esta criança, que este adolescente ouviu. Talvez tem pessoas que estejam ouvindo aqui essa live e que até conheceram os seus pais, mas tiveram um convívio muito difícil, um convívio cheio de problemas, cheio de arestas. E muitas vezes esses pais nem estão mais presentes, às vezes os pais já faleceram e essas arestas ainda ficaram. Talvez as pessoas estejam aqui nessa live hoje e tenham até um dia discutido, brigado com seus pais. Mas eu quero falar hoje sobre esse pai que está no céu. Eu quero falar sobre esse pai que abençoou a vida dessa história, desse suposto João, um senhor dono do melhor restaurante da cidade, mas que teve uma história que não foi fácil, até o dia que ele entendeu que ele tinha um pai. Aleluia! Até o dia que ele entendeu e tomou posse da herança que esse pai tinha para entregar a ele. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre os herdeiros de um pai que estás no céu. E só toma posse da herança quem quer. Aleluia! Se você parar para olhar, eu estava outro dia lendo ou ouvindo uma matéria a respeito de um homem que morreu e que ele só tinha uma filha. E ele deixou um testamento. E no testamento, ele deixou todo o seu patrimônio para essa filha. Só que o relacionamento dele com a filha foi um relacionamento muito ruim. E aí ela era a única filha dele. E ela, por orgulho, quando foi informada que o pai tinha morrido, que tinha um testamento em que ela era herdeira, ela disse que não queria. E o juiz teve que chamar ela no fórum e ela teve que assinar lá diante do juiz, rejeitando a herança. Ela não aceitou receber a herança e os bens daquele homem foram todos doados pela justiça para várias organizações sociais. Mas ela não aceitou receber a herança. Então, estou contando essa história aqui para poder nós entendermos que tem pessoas que nos dias de hoje, elas não querem ser herdeiras desse pai que está no céu.
que elas estão agindo como esta mulher, rejeitando a herança de um Deus que já determinou a um Deus que ele chama de filho, e só chama de filho quem tomou a decisão de ser pai. Hoje nós vamos Aleluia. tomar posse desta herança, desse Deus que nos chama de filhos, em nome de Jesus. Você crê nisso, Amém. Padre? Muito, creio. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Tem uma outra história e que a gente vai entender esse texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que diz que nós somos filhos de um Deus que não nos desampara. Aleluia. Um Deus que está sempre presente. E nós sabemos que um pai, ele é sempre um modelo para o filho, né? Seja ele um pai biológico, ou seja ele um pai espiritual. Porque hoje, se você teve a experiência agora recentemente de se tornar pai, obviamente, sua filha ainda não tem um discernimento, né, para entender o comportamento do pai e da mãe como um adulto. Mas, aos poucos, a criança ela vai tendo esse discernimento. E desde a infância, é muito comum, né, as crianças começarem a imitar o pai. É o pai chegar em casa e a criança tá vestida com a roupa dele, né? É a mãe chegar em casa e a menina tá calçando o sapato da mãe, né? São atitudes que revelam um sentimento. Qual é o sentimento? De desejar ser como o pai, desejar ser como a mãe. Uma simples atitude de usar uma peça de roupa, né? De, às vezes, tentar falar como o pai fala, tentar falar como a mãe fala. São simples atitudes até inconscientes, mas que revelam o desejo de ser parecido com o pai. E na área espiritual não é diferente, né? Uma ovelha que ela não tem o desejo de, espiritualmente falando, de ser como o seu pastor, de pregar como o pastor. Travou um pouco. Travou um pouco o senhor aí, apóstolo. Eu não sei se é o meu também travando. Gente, tá chegando para vocês aí, eu travou. Me deu feedback aqui. Pronto. Travou um pouco, apóstolo. Melhorou aí? Pronto, voltou. Pronto, estava cortando. Então, assim, é muito comum, eu estava falando sobre a questão do pastor como referencial, né? É muito comum. Me dê só um minutinho aqui, peraí. Ok. Já voltou aí, gente? Amém. Pronto. Vou apertar ali para não derrubar. Se interromper de novo, aí eu aperto lá de novo. Então vamos lá. Eu estava falando sobre a questão do pai que é referencial para o filho. E depois eu estava falando sobre, né, a questão espiritual, do pai espiritual. Então é muito comum você começar a observar a ovelha, o filho espiritual, começar a pregar como o pai espiritual prega, a orar como o pai espiritual ora, a usar o vocabulário que o pai usa, a reproduzir, né, os gestos, reproduzir as frases, porque esse é o processo normal, tanto para a questão biológica como para a questão espiritual. Se esse processo não se tornar algo natural, tem alguma coisa errada.
ou no pai ou no filho. Se uma criança passa a vida inteira, né, vamos falar aqui de um garoto, e passou a infância inteira, em nenhum momento ele teve um comportamento, nem que seja ainda inconsciente, de tentar imitar o próprio pai em alguma atitude dentro de casa, tem alguma coisa errada. Ou no pai, ou na criança. Se uma ovelha, um filho espiritual, ela não começa a ter gestos, um vocabulário, né, a reproduzir uma frase, a pregar de uma mesma maneira, como o seu pai espiritual, tem alguma coisa errada. Ou no pai espiritual ou no filho espiritual. Porque esse é o processo normal. Mas existe uma história, Fabrício, que conta que o pai e o filho moravam num país em que o inverno era muito rigoroso e que nevava muito no inverno. E aí eles sempre gostavam de brincar, de caminhar, né, na neve, quando a neve vinha. E ali, um dia o pai e o filho, né, saindo de casa para brincar um pouco, tinha acabado de nevar, e o pai começou a andar e o filho ia tentando pisar nas mesmas pegadas que o pai pisava. Só que as pernas do pai eram muito maiores do que o do filho. Então o filho ele não conseguia acompanhar a passada do pai. Porque não é uma tarefa fácil um filho acompanhar a pisada, a caminhada de um pai. Porque aquele pai ele já carrega uma experiência. Estou falando aqui do pai biológico e do pai espiritual. Mas o filho deseja seguir os passos. Só que aí tem um contexto nessa história em que o pai, percebendo que o filho estava atrás dele, tentando acompanhar os passos dele, o que é que ele fez? Ele reduziu a passada. Ô, glória! Ele reduziu a caminhada, reduziu o tamanho do passo, com um único objetivo: fazer com que o filho pudesse conseguir encaixar os seus passos nos passos dele. Passos mais curtos, né? Então, essa história revela um quadro de paternidade, Fabrício. Aleluia! Porque muitas vezes o pai ele precisa reduzir o passo para poder fazer com que o filho possa conseguir acompanhá-lo. Isso revela um quadro é um princípio de paternidade, né? Eu fico imaginando também desse Deus Pai, e a Bíblia diz que ele entregou o seu único filho. Então, teve alguém que Deus gerou, alguém que tinha o DNA de Deus, né? Somente Jesus teve o DNA de Deus. Jesus é o único filho que tem um DNA exclusivo de Deus. Porque o primeiro homem que Deus fez, que foi Abraão, ele não tinha o DNA de Deus. Porque a matéria-prima que foi usada para Abraão foi uma matéria-prima vegetal, né? Foi terra. A matéria-prima usada para Abraão só recebeu de Deus o sopro de vida. Mas Adão foi feito do barro. O primeiro homem ele foi feito do barro. Mas Jesus não, Jesus foi gerado. Jesus cumpriu os 9 meses. Jesus não nasceu pronto. Jesus teve um pai na terra, um pai adotivo, que foi José. Amanhã no culto, inclusive, eu vou falar sobre José,
pai Aleluia. adotivo de Jesus. E eu vou falar amanhã no culto da importância de José na formação do caráter de Jesus. Amanhã eu vou falar sobre o que ninguém fala. Porque eu nunca vi ninguém pregar sobre José. Eu já vi muita gente pregar sobre Maria, principalmente a Igreja Católica, né? Fala muito de Maria. Mas você não vê a Igreja Católica falar do papel de José. Fala de Maria, da Virgem, etc. Mas ninguém fala de José. Amanhã nós vamos ter revelações profundas. Palavra revelada. Porque o José não estava no momento da crucificação, né? Acerca de José. Amanhã nós vamos aprender sobre José. Amanhã é Dia dos Pais. E amanhã você vai ter oportunidade, você que está assistindo e não vai poder estar no culto, vai acompanhar lá pelo nosso canal no YouTube. E você vai ouvir coisas de José que você nunca ouviu na sua vida. Essa madrugada eu vou quando acabar aquela live, eu vou acabar de preparar a mensagem. Já fiz um rascunho, mas ainda não formatei. E eu vou formatar hoje. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu amigo Elton Soares. Rapaz, o Elton tá igual a Lázaro, ressuscitando, irmão. Né? Ninguém viu o Elton aí, ó. Sai pra fora, o Elton! Sai! Deus abençoe. Aleluia! Um grande beijo na esposa aí, saudade aí de o Elton Soares. Eita, vozeirão. Né, Fabrício? Benção. Aleluia! Mas vamos lá. Então, eu fico imaginando, Fabrício, eu fico pensando no dia que Deus tomou uma decisão de enviar o filho dele aqui para a Terra. Porque a Bíblia diz assim que Deus entregou o seu único filho, mas Deus não entregou de imediato. Né? Jesus ele veio para a Terra, Deus entregou o filho dele, mas o filho dele nasceu, o filho dele cresceu, o filho dele viveu 33 anos para depois ter a vida dele entregue naquela cruz. Então Jesus não entregou de imediato, mas quando Jesus entregou, né, quando Deus colocou Jesus no ventre de Maria, Travado, apóstolo aí. Voltou. Voltou. voltou? Voltou. Tá ok? Ok. Pronto, beleza então. Vamos lá. Daqui a mais algum tempo, Eloá vai para a escola, né, Fabrício? Passa tão rápido daqui mais um ano. Hã? Daqui a um ano, né? Pronto. Eu quero lhe convidar a você projetar a sua mente aí agora. Do dia que Eloá vai pela primeira vez na escola. E aí, imagina você e Nanda, né, indo juntos para levar Eloá para o primeiro dia na escola. E aí chega na porta da escola e os pais não podem entrar. Né? Vai chegar na porta da escola e vai deixar. Desconhecidos do cotidiano dela vão estar ensinando a ela novos comportamentos. Por que eu estou lhe falando isso? Eu fico imaginando do dia que Deus entregou o seu filho. Meu Deus. Para o nosso meio.
Qual o sentimento que você sai da porta dessa escola quando você deixar a Eloá lá? Preocupação, né? Preocupação, medo, receio. Nanda já botou aí, coração apertado. Como será que ficou o coração de Deus quando deixou Jesus aqui na terra, Fabrício? Meu Deus. Meu Deus. Como é que vai ser, né? Você estacionou o carro, levou ela lá na porta da escola, entregou ela lá e voltou andando até o carro. Eu lhe pergunto, essa caminhada até o carro é uma caminhada que pode ser uma caminhada de 200 metros, mas a sensação vai ser de uma caminhada de 20 quilômetros. Porque você está caminhando em direção do carro, mas sua cabeça não está no carro, sua cabeça não está no percurso que você vai fazer com o carro. A tua cabeça, a partir dali, a sua cabeça está naqueles instantes atrás em que a sua mão teve que se soltar. Um ambiente que não faz parte do ambiente vida, um ambiente onde ela se sentia segura, um ambiente onde ela sabia que ela tinha alimento, abraço, amor. E agora ela entra num ambiente que ela não sabe o que é que vai acontecer. Como é que não ficou o coração de Deus quando entregou o filho dele nessa terra? É mais ou menos como vai ficar o seu coração e o coração de Nanda quando deixar ela lá pela primeira vez na escola. Eu acredito que esse foi o mesmo sentimento. Esse sentimento ele está revelado numa palavra lá em Romanos, no capítulo 8, que diz assim, versículo 31 e 32. Vê se você acha fácil aí. Romanos 1. Romanos 8. E Tô dando uma 32. travada aqui. Deixa eu voltar aqui, já deu uma travada. Voltou, Vá. gente? Voltou? Lê. Ok? Voltou aí pra galera? Meu Deus. Voltou? Aleluia. Para mim aqui tá ok. Aleluia. Aleluia. Voltou? Ah, voltou. Aqui tá ok, ok. Pronto, vamos lá. Romanos 8, 31 e 32. Tá ouvindo?
Vamos lá. Que direi, pois, a essas coisas? Se voltou aqui. Voltou? Voltou agora Para aqui. mim tá ok aqui. Tá me ouvindo Tá bem aí? parando não, né? Agora tô. Tá me ouvindo Agora bem? tô. Agora tô. Para mim tá ok. Tá travando pra mim aqui. Vamos lá. Romanos 8, 31 e 32. A essas coisas, se Deus, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também a ele as coisas. Foi assim que Deus se sentiu. Com... É assim que você vai se sentir no dia que você deixar sua filha Aleluia. na escola. Deus que é pai, é um Deus que é pai na alegria, mas é um Deus que não deixa de ser pai também na angústia. O verdadeiro pai, ele não é pai só na hora da alegria. Ele é pai também na hora da angústia. O Deus Pai na alegria, por exemplo, no dia do batismo de Jesus. O que é que a Bíblia diz? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, olha o que é que o pai diz. Esse é meu filho amado. Este é meu filho amado, Esse é meu filho em amado. quem eu me A quem... alegro. Eu me comprazo. Aleluia. A Com quem prazo. eu me regozijo. Esse é o pai da alegria. Olha aí. Aleluia. É meu filho em quem eu me alegro. É o Deus na alegria. Mas se você parar para olhar, Aleluia. é o mesmo Deus que, como deve ter ficado com o coração doído, quando o filho, no desespero, vendo a morte na cruz chegando, ele olha para o céu e diz assim, Pai, se for possível, passa de mim esse Passa cálice. de mim. Aleluia. Imagine um filho dizendo para um pai, vendo que a morte está próxima, mas o pai não pode fazer mais nada. Essa é a missão. O pai já enviou o filho com essa missão. Mas mesmo assim, estava ouvindo do filho, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. É como se o filho dissesse assim, Pai, não me deixa morrer. E o pai não poderia fazer mais nada, mas ele não deixou de ser pai. Ele foi pai na alegria, mas ele também estava sendo pai na angústia. Ou depois, na própria cruz, quando Jesus pai,
Porque havia uma promessa. Tinha uma promessa do pai em que o filho ressuscitaria ao terceiro dia. E o fato desse Deus que prometeu trouxe a tranquilidade para ouvir do filho. Tinha convicção de quem ele era para o filho. E muitas vezes nós ficamos assim. E muitas vezes os nossos pais biológicos se calam, os pais biológicos preferem um silêncio porque eles sabem que existe uma promessa. Tem uma outra história, né, que fala, vou ler aqui para vocês aqui, né, do pai como exemplo de Deus. O filho, a criança, ela tinha um hábito de ir para a escola, mas só chegava atrasada na escola. E um dia a escola, o pessoal botou e travou. Tá travado ou não? Aqui tá voltando normal. Quem tá me ouvindo bem aí, bota assim um legalzinho aí, para saber que tá chegando aí no comentário. Deixa aí um legalzinho aí para ver se tá. Botaram agora aí, travou. Não sei se foi o meu, se foi de Fabrício. Por enquanto, tô ouvindo normal aqui. Quem tá ouvindo aí, bota aí. Gente, tá chegando. Voltou. Aí. Pronto, aí. Voltou. Pronto, Sérgio botou, Elô botou, então tá chegando. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a história. Então o menino só chegava atrasado. A escola aí avisou ao pai, olha, seu filho só chega atrasado. O filho, para conversar, você vai acordar cedo, você não vai chegar atrasado na escola. Ouviu? Aí o menino disse, beleza. No dia seguinte, o menino chegou mais atrasado ainda, Fabrício, na escola. Pior do que o outro dia. Piorou a situação. Aí o pai... Tá Juninho não, né? Deixa ele chegar da escola. Quando o garoto chegou da escola e o jantar estava já indo para ser colocado na mesa, a mãe foi deixando uns pratos na mesa, o prato já pronto, botou o prato do pai, um prato cheio de comida, o prato dela cheio de comida, e na hora de botar o do filho, botou um pedacinho de pão e um copo d'água. Tem culpa no cartório. Então ele começou a entender que ele estava ali sendo disciplinado. Ele estava entendendo que o prato dele era diferente do pai e da mãe, que estava cheio de alimento, porque estava sendo punido por aquilo que ele não cumpriu. E então o menino começa a comer aquele pedaço de pão. Enquanto o pai e a mãe estavam comendo feijão, macarrão, carne, o menino começa a comer aquele pedaço de pão. Mas ele vai comendo um pedaço de pão e é tomado por um choro de arrependimento. E enquanto ele mastigava aquele pão, ele
pede perdão ao pai, pede perdão à mãe, e o pai aí imediatamente pega o prato dele e troca com o prato do filho. E entrega o alimento que ele estava comendo para o filho e fica apenas com um pedaço de pão que ainda restava no prato do filho. E aquele menino um dia cresceu. Pelo que o meu pai fez comigo uma noite. É um Deus que pune, é um Deus que exorta, mas é um Deus que jamais vai deixar de entregar o melhor para o filho. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o nosso Pai. Sempre ele vai ter o melhor para nós, aos quais ele chama de filho. Mas esse pai nunca vai também deixar de exortar, esse pai nunca vai deixar também de nos punir por aquilo que nós venhamos a fazer entre quebras de princípios. Mas, diante de um coração arrependido, Deus jamais vai deixar de entregar o melhor, como pai, para aqueles que ele chama de filho. Aleluia. Essa é a mensagem que eu quero deixar nessa noite. Glória a Deus. E convidando todo mundo. Amanhã vai ser imperdível. Amanhã eu vou falar de José, o pai de Jesus. Vai ser tremendo. E a gente vai se encontrar amanhã nos dois cultos. 15 horas e 18 horas. E 18. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu não sei você, mas eu fui tremendamente abençoado, né? Apóstolo, desde já que agradecer o Senhor pela oportunidade, né, de aceitar o convite, estar aqui conosco, nos ministrando, descendo essa palavra do céu nas nossas vidas, né? Como eu falei no início, a palavra de paternidade, né? Eu creio que muitos nessa live aqui foram abençoados, aqueles que, porventura, não tiveram o seu pai físico, né? Seu pai presente, mas nessa noite teve a convicção que existe um pai espiritual. E esse pai que nunca vai nos desamparar, né? Então, eu creio que muita gente abençoada. A live vai ficar salva aqui no Instagram. Vou estar colocando no YouTube também, no canal do YouTube, para aqueles que não puderam assistir hoje, ter o privilégio de assistir depois, né? Muito obrigado por tudo. E agradecer também pelo Senhor ser esse pai espiritual para nós, né? Esse pai que se preocupa, esse pai que nos ministra, esse pai que nos exorta também. É o pai da resenha e é o pai que exorta também. Amém. Então só tenho a agradecer por isso, né? Eu nasci na restituição e tenho esse privilégio, né? Tenho esse privilégio de só ter passado por um pai e até hoje por seguir os caminhos desse pai. Creio que tenho muito, mas muito para aprender pela frente aí, mas Deus vai me dar graça. E quando Aleluia. Quando precisa, a gente diminui a... Pronto, beleza. Quando precisa. Você falou quando precisa, aí tá bom. E quando precisa, a gente diminui a passada. A passada. Aleluia. Maravilha. Tá faltando agora 6 minutinhos. Aí em Eloá. E amanhã estamos juntos Amém. lá celebrando o culto ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom. Shalom. Graça e paz. Valeu.